Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas, com certeza você vai ser impactado, então assista até o final, já vai chegando, vai dando like e também compartilha aí com a família, com os amigos, que você será tocado nesse programa. Pastora Luciana, seja bem-vinda ao nosso programa, em nome de Obrigada, Jesus. obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo, pastor. Amém. Pastora Luciana, você nasceu num lar cristão ou como foi? Como você encontrou a Jesus, se por acaso teve esse encontro? Não, eu não nasci num lar cristão, eu nasci num lar católico, né? Uma família de tradição católica, mas eu sempre tive algo dentro de mim que buscava o Senhor. E aí eu buscava o Senhor da forma que eu entendia que era buscar Deus. E aí fui caminhando, né, dentro da revelação que eu tinha na época. E como eu não, né, não tinha referencial de crentes ou de cristãos evangélicos, e aí eu fui caminhando até que, numa determinada época da minha vida, eu acabei, indo conhecer um centro espírita, né? E ali, uma coisa muito interessante que a mãe de santo ela tinha no fundo da casa dela, era o centro dela. E quando eu cheguei naquele lugar, eu me deparei com um altar. E nesse altar tinha todas as imagens que tem normalmente nas igrejas católicas. E como eu nasci num lar, né, católico, de tradição católica, a primeira coisa que veio no meu pensamento é: se lá, através das imagens, Deus opera, então aqui também Deus opera. Né? Então, essa foi a minha mentalidade. E ali eu permaneci por 5 anos. E, enfim, dentro daquela, né, da fé deles. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre questionei, né, as coisas e, enfim, e sempre tive o hábito de fazer uma reflexão sobre a minha vida. E aí chegou um momento, e eu comecei a perceber que as coisas que eram prometidas não eram cumpridas, né? E que ao invés da minha vida prosperar, ela estava caminhando para trás. E até que teve um dia que eu entrando quando chegava na casa dessa pessoa, tinha um corredor lateral. E aí teve um dia eu entrando nesse corredor lateral para ir até o fundo, no centro. O Espírito Santo, ele falou comigo. Na época, eu não tinha esse entendimento, eu não sabia que era o Espírito Santo falando, mas eu ouvi nitidamente, né? Hoje eu sei que é o Espírito Santo, eu ouvi nitidamente o Senhor falando: tudo o que acontece aqui é mentira. E aquilo me fez pensar. Aquilo me fez pensar, eu já estava, né, desencantando, né, desencantada daquele lugar. E antes do Espírito Santo falar comigo que tudo que acontecia ali era mentira, o Espírito Santo já vinha falando comigo que quando eu fizesse 30 anos, algo ia acontecer na minha vida que mudaria minha vida para sempre. E eu não sabia o que aconteceria, né? Mas essa fala do Espírito Santo casou completamente, né? Foi sendo complementado com essa revelação de que tudo que acontecia ali era mentira. E essa promessa, ela foi cumprida, né? Quando eu fiz 30 anos, o Senhor promoveu uma situação de eu estar conhecendo uma pessoa que era muito, né? Não tenho tido contato com ela, mas acredito que né, ela está ainda evangelizando, né? E ela tinha um dom de evangelizar muito grande, muito grande. E foi através dessa pessoa que eu tive um encontro genuíno com o Senhor. Na época, eu representava uma empresa, eu trabalhava com recrutamento de pessoas e, através do meu filho, né, fiquei sabendo que essa pessoa trabalhava com vendas. Na época, meu filho tinha acho que 8, 9, 10 anos no máximo. E, e aí eu peguei e falei, me leva até essa pessoa, né, para eu poder conversar.
E assim foi. Eu conheci essa pessoa que foi um instrumento do Senhor, né, para me evangelizar, aonde ela estiver, que o Senhor possa abençoar e multiplicar e recompensar a vida dela. E aí a gente começou, a princípio, uma conversa sobre questões profissionais, né? Eu convidei ela para trabalhar na minha equipe, e aí convidei ela para estar indo num evento na empresa que eu representava na época, e a gente começou a ter contato. Ela aceitou e eu comecei a ensinar o trabalho para ela. E teve uma ocasião que nós estávamos saindo de uma reunião e eu estava indo para casa, né? Ela estava junto com ela, e eu fiz um comentário. Eu fiz um comentário, a hora que eu chegar em casa, eu vou acender uma vela. E aí ela falou assim: vela? Por que você vai acender vela se Jesus já é luz? E aí aquela pergunta que ela me fez me deixou sem resposta. E ali o Senhor começou a trabalhar, e aí então, depois disso, eu fui convidada para ir num grupo pequeno ou numa célula, né? Hoje eles dão vários tipos de nome, grupo de crescimento, naquela época era célula. E aí fui convidada para ir numa célula de mulheres, e ali o Espírito Santo ele começou a falar muito comigo, né? Então, assim, eu sempre fui muito sensível à voz do Senhor. E ali começou um processo, eh, né, de cura, de libertação, de conversão, e enfim, foi maravilhoso. E algo interessante que tem pessoas que, alguns pastores, profetas, apóstolos, perguntam se, também outra pergunta que eu faço, que eu vou perguntar, é chamado para um ministério. Mas quando você recebeu esse chamado para um ministério, esse processo de cura, libertação, tem gente que demora anos no processo de cura, e tem uns que é algo rápido. Esse processo de cura, libertação, de você com Jesus foi rápido, e também como foi esse chamado para dentro do ministério. Hoje você é pastora. Na verdade, o meu processo de cura e libertação não foi rápido, né? Até mesmo porque eu não tinha pretensão de, enfim, de estar vivendo o que eu vivo hoje. O que eu queria, a única coisa que eu queria era ser curada e liberta para que as promessas do Senhor se cumprissem na minha vida. Porque eu entendi muito rápido que para você receber as bênçãos do Senhor, o caminho tem que estar livre, o cano tem que estar desentupido. Então eu sabia que eu precisava passar por um processo de limpeza, né? E na verdade foram vários envolvimentos que eu tive com trevas. Depois eu fui entender que era trevas, porque o inimigo ele trabalha com engano, né? Ele trabalha para enganar as pessoas, né? Quando você entra num centro, né, da forma que eu relatei aqui que eu estive, na verdade, eles falam que ali tem Deus. Então, ele trabalha com engano. Então, eu tive envolvimentos com práticas da nova era também, né? Inclusive, hoje é um dos assuntos que eu abordo. Então, assim, eu vivi muitas coisas nesse sentido de engano. Então, quando eu me converti, quando eu tive um encontro com o Senhor, eu sabia que eu precisava me limpar de tudo isso. E eu comecei a buscar. Comecei a buscar. É muito difícil uma igreja, né, ter ministérios especializados na área de cura e libertação, principalmente no momento que eu me converti. Hoje é muito mais fácil, hoje as pessoas estão muito mais treinadas. Mas naquela época até existia. Mas eu sentia que faltava alguma coisa, que eu precisava de mais. E aí eu comecei a viajar para procurar ministérios especializados de cura e libertação, né? E fui várias vezes. Enfim, cada vez que eu buscava o Senhor, eu recebi uma porção nova. Então, conheci vários ministérios de cura e libertação, passei por vários ministérios de cura e libertação, até que chegou um momento que, e logo no começo da minha conversão, o Senhor falou para mim que eu ia trabalhar com cura e libertação. Mas eu confesso que no meio do processo eu até esqueci disso, porque eu não estava preocupada com isso. Eu estava preocupada em ser curada e liberta. E aí então chegou um momento que o Senhor falou para mim que tinha chegado o tempo de eu começar a colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. Porque quando nós aprendemos, colocamos em prática na nossa vida e temos o resultado,
aí o Senhor começa a nos capacitar para ministrar em outras vidas. E foi assim que aconteceu. Então, aí o Senhor me levantou para o ministério de cura e libertação. E assim, eu tenho convicção de que nós já nascemos com chamado, né? Então, antes, a Bíblia fala isso, né? Na verdade, o Senhor fala isso para o profeta Jeremias, que antes que ele estivesse no ventre da mãe dele, ele já tinha sido chamado para ser profeta, né? Então, nós já nascemos com um propósito. E então, eu comecei a exercer aquilo que o Senhor me chamou para fazer e para ser. E eu gosto muito de lidar com vidas, eu gosto muito de... É muito gratificante quando nós recebemos, quando a gente recebe uma vida, né, que, enfim, tá cheia de situações, e aí você começa a fazer um trabalho com aquela vida, quando ela passa pelo processo de cura e libertação, quando ela faz as renúncias, no final do atendimento, a gente olha para a face dela e o semblante já é outro semblante, né? Então a gente vê que aquele peso, que aquela opressão saiu, então isso é maravilhoso. Então quem viveu isso, né, não consegue guardar para si, né? E, enfim, então eu Mas creio que é isso. começou online ou presencial o seu ministério de libertação, de cura, ajudando as pessoas? Na verdade, eu trabalho com presencial e trabalho também com online, né? Então a gente trabalha das duas formas, tanto com presencial como com online. O online, ele é algo que alcança pessoas do mundo inteiro. Aonde não se fala muito de cura e libertação, o online alcança. Então, por exemplo, eu atendo pessoas do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da África, da Europa, né? Então, assim, vários lugares. Por quê? Porque a internet hoje, praticamente, ela tem em todos os lugares, né, do mundo. Inclusive até no Brasil. No Brasil também tem uns lugares né, de difícil acesso. Então, a facilidade do online é exatamente essa, né? Das pessoas terem a oportunidade de serem alcançadas aonde elas estão, né? Então, isso, né, com a pandemia acabou facilitando, acabou, assim, trazendo, né, esse novo formato, digamos assim, e tem sido bênção, né? Pastor, você falou algo bem interessante que acho que faz 20 anos que você se converteu. 21 anos. 21 anos. Isso. E a igreja não tinha tanto preparo. Você acha que hoje, porque pelo menos muita gente comenta aqui, que falando de libertação, eu sei que existe várias igrejas que falam, na minha igreja não tem isso, eu preciso tanto de libertação, mas não encontro ninguém. Você acha que a igreja hoje, o ministério, no modo geral, né, igrejas, no modo geral, está preparado para ajudar as pessoas na libertação ou falta muito? Olha, a visão que eu tenho a respeito disso é que tem muitas igrejas que ainda não têm essa visão de cura e libertação, né? Então, eles têm aquela visão mais de que libertação é só expulsar demônios e que tá tudo certo. Então, a libertação realmente, quando nós entramos na libertação, na cura, na batalha espiritual, a gente observa, né? Eu observo que ainda falta, né? Justamente por conta da visão. Tem algumas igrejas, a maioria das igrejas não tem essa visão de cura e libertação. Isso é uma das maiores queixas das pessoas que nos procuram, né? Começa a nos assistir através da internet, se identifica com os vídeos e nos procura para isso. Então, isso é uma carência, sim. E também tem o outro lado, que normalmente, dependendo do tamanho da estrutura da igreja, né, o pastor e a equipe dele tem muita situação para resolver ali dentro do contexto eclesiástico, né? Então, às vezes é uma igreja nova, às vezes é uma igreja que está se estruturando. Então, são várias vertentes, ok? Mas eu creio que o Senhor levanta ministérios, né, justamente para poder atender essa necessidade da igreja, ok? Então, eu acho que isso é muito importante. Você acha que tem líderes precisando de libertação? Muito. É o que mais tem. É o que mais tem. Ou pastores na frente de pessoas, cuidando de pessoas e precisando de libertação? Infelizmente. Infelizmente. Nós recebemos muitos relatos,
né? A gente responde as pessoas que nos chamam no direct, nós temos a oportunidade de conversar, de entender a realidade do que está vivendo. E uma das reclamações é exatamente essa. Ai, meu pastor caiu no adultério, ou está fazendo isso ou aquilo. O adultério é uma das situações e circunstâncias, não é a única, ok? Como que eu faço? Qual que é a direção? Então, infelizmente, tem, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa ela assume um ministério, quando ela começa a exercer um chamado sem estar preparada, né? Querendo ou não, a vida dessa pessoa tem algumas brechas que precisam ser resolvidas, reparadas. E o inimigo ele entra justamente por essas brechas. Ele só precisa, né, de uma porta para ele entrar, para ele fazer um estrago. E querendo ou não, estar na frente de um ministério é um nível de guerra espiritual, é um nível de batalha espiritual. Então, é isso. E aí, e tem toda aquela questão, né? Normalmente, às vezes, o líder ele não quer se submeter porque já foi ungido, né, o pastor, o evangelista, ou, enfim, seja qual for, né, o chamado, e às vezes fica, enfim, várias situações também, né? Às vezes não encontra pessoas de confiança para poder se abrir, e aí outras situações vão, né, ocasionando por conta da falta desse processo de cura e libertação. Pastores te procuram Sim, para pedir libertação? sim, sim, com certeza. Pastores procuram, líderes procuram, e para falar a verdade, eu fico muito feliz quando isso acontece. Eu gosto muito de ministrar para pastores, para líderes, porque significa que a pessoa está tendo a humildade de se expor, está tendo a humildade de se abrir, né, para Deus fazer algo muito maior. Então é maravilhoso, né? Aliás, eu acho que o ingrediente principal de um líder, de um pastor, tem que ser a humildade, né? Jesus ele deixa essa marca para nós. O espírito de Jesus é o espírito da humildade. Então, quando um pastor, um líder, né, que já tem ministério, que já exerce, se abre para isso, meu Deus, é assim, o que Deus faz através da vida dessa pessoa e através do ministério é algo maravilhoso, é algo lindo. Pastor, tem 6 anos ministrando libertação, é isso? 6, 7 Mais de anos. 8 anos. Mais de 8 anos ministrando libertação. Você lembra qual... Lembra não, qual é o caso mais difícil na libertação? Desses que você ajudou pessoas, sem precisar falar o nome das pessoas, quem foi, mas que você foi bem difícil esse processo de libertação, ou é tudo igual? Não, não é tudo igual, porque tudo depende da história, tudo depende da circunstância, né, daquela pessoa. Cada um de nós temos uma história diferente, ok? Esse é um dos fatores, né? A história, qual que foram os envolvimentos dessa pessoa, quais foram os envolvimentos dos seus familiares, né? E também da disposição que a pessoa tem de quebrantar o coração, confessar, se arrepender, renunciar, fazer o que tem que ser feito, né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela entra num processo de cura e libertação, ela tem que se despir. Como assim? Se ela retém alguma coisa, é tudo aquilo que o inimigo precisa, né? Então, para que a pessoa tenha um resultado, digamos assim, excelente, ela precisa verdadeiramente não ter vergonha, né? Deixar o orgulho de lado, não ter problema com isso, porque isso, quando existe a confissão, o arrependimento genuíno, é quando acontece uma verdadeira libertação. Esse é um dos pontos, a pessoa se abrir para o processo. Porque o processo não é tranquilo, o processo dói, né? Então, quando nós falamos em cura e libertação, nós estamos falando em tratar a pessoa tanto no emocional quanto no espiritual, e o físico também acaba sendo beneficiado, né? Então, a gente acaba tratando o ser humano de uma forma completa, de uma forma plena. E aí tem algumas vertentes, como eu comecei falando. Então, por exemplo, o nosso país, né, nós recebemos imigrantes de vários lugares. Então, o Brasil é um local onde existe descendentes de índios,
de africanos, de europeus, depois vieram japoneses. Então, assim, então existe uma miscigenação muito grande, né? E quando nós falamos em iniquidades geracionais, nós estamos falando, né, dos pecados, das transgressões e das iniquidades, né, que eles vieram cometendo e que, enquanto isso não for resolvido no mundo espiritual, isso vai pesar, isso com certeza vai pesar sobre as nossas vidas. E se também, quando chega em nós, se a gente não resolve, isso vai continuar tendo consequência para os nossos filhos e netos, e assim vai. Então, tem tudo isso. Então, por exemplo, exemplos que eu quero te dar. Vamos supor que você tem um parente lá, um avô, um bisavô, que teve envolvimento com derramamento de sangue, participou de guerras mundiais, né? E, enfim, teve envolvimento com sangue. Aí você tem de um outro lado, um outro parente que se envolveu muito com promiscuidade sexual. Aí você tem um outro que se envolveu muito com trevas. Então, tudo isso são situações que vão trazendo consequências para a sua vida. Quando você toma conhecimento dessa verdade, você precisa ser orientado para fazer aquilo que tem que ser feito e você precisa se abrir para esse processo. Né? Precisa se abrir por quê? Porque quando nós falamos de iniquidade, nós falamos de uma contaminação. E essa contaminação, a iniquidade, ela contamina também o sangue, o DNA, a genética, ok? Isso, inclusive, a ciência já prova. Né? Se você começa a estudar sobre epigenética, você vai chegar a respeito disso que eu estou te falando. A ciência já comprova. Né? Quando você vai para o médico, quando você vai, de repente, está com uma suspeita de alguma situação, a primeira coisa que o médico pergunta, tem na sua família? Como que é a sua genética em relação a isso? Então, essa é uma circunstância. Né? Voltando naquela pergunta que você me fez, tem casos mais leves ou casos mais pesados. Então, isso, com certeza, já tem um peso. E aí, se a gente encontra uma pessoa que não está disposta, né, a pagar o preço, aí vai dificultando cada vez mais. Então, essa situação é diferente, por exemplo, de uma pessoa que chega e já está na 5ª geração de crente. É diferente. A pessoa já vai nascendo em princípios bíblicos, dentro, né, de lar cristão, recebendo a palavra de Deus, e aí isso, né, facilita. Isso não é regra, mas, né, isso facilita muito quando a pessoa é obediente, quando a pessoa quer cumprir a palavra, ok? Agora, normalmente, situações assim de nível de libertação mais difíceis é quando envolve a questão da homoafetividade ou da homossexualidade, é quando, de repente, envolve situações de envolvimento de trevas profundo ou muito derramamento de sangue. Então, são situações que às vezes, né, requer um pouco mais de cuidado e a pessoa também se posicionar, né, cada vez mais, porque o processo da libertação funciona mais ou menos assim. Ela faz, né, ela se submete, né, a uma anamnese, digamos assim, para que você possa entender. Nós chamamos de mapeamento espiritual, onde ela vai contar, onde ela vai relatar ali tudo aquilo que ela viveu, tudo aquelas experiências que ela teve, não só espirituais, não só envolvimentos com seitas, com religiões que, né, são contrárias à palavra de Deus, mas também com traumas, por exemplo, abuso sexual, rejeição. Então, ela vai fazer o relato ali. E aí, quando você começa a atender essa pessoa, ela tem que estar disposta a liberar o perdão, a fazer o caminho de volta. Né? E aí, quando termina esse processo, o que ela tem que fazer? Ela tem que se alinhar aos princípios da palavra. Por quê? Porque quando Satanás ele não quer que as pessoas sejam libertas e curadas. Porque, infelizmente, dentro das igrejas tem muitas pessoas doentes, né? Pessoas que estão sendo opressas. Por quê? Porque até estão dentro das igrejas, mas cheio de brechas abertas. Então, ele não quer que as pessoas sejam completamente curadas e libertas. Então, ele vai criar uma resistência. Quando a pessoa rompe essa resistência, ela passa pelo processo de cura e libertação, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, Satanás ele sempre volta para tentar recuperar as áreas perdidas. Por quê? Porque ali existe uma vulnerabilidade. Então, aí quando ele vai para tentar a pessoa novamente, é quando ela tem que estar firme.
ela tem que estar firme, buscando o Senhor, lendo a palavra, orando, jejuando, procurando se santificar cada vez mais. Então, isso vai fazendo com que a pessoa vai verdadeiramente dando sequência na cura e na libertação. Porque cura e libertação não é um ato isolado, é um processo. E isso pode demorar anos. Por quê? Porque são camadas que vão sendo removidas. São camadas que vão sendo removidas, não é algo instantâneo. Não é algo que você sai em nome de Jesus, sai, não vai mais voltar, não vai acontecer mais nada. Não, isso não acontece. E dentro desse processo, o Senhor ele vai nos capacitando. Dentro desse processo, o Senhor vai nos santificando, o Senhor vai, enfim, trabalhando em nós. Vai trazendo maturidade, experiências, né? Então, isso é só Ele que sabe fazer. Vamos dizer que a pessoa descobre que o pai, o avô, o bisavô, tudo vivia na feitiçaria, prostituição e tudo mais, tudo que não presta. Eles estão assistindo agora e fala: o que eu faço para ser liberto? E uma pergunta, a pessoa pergunta: o que eu faço então? Ela consegue sozinho, sem ninguém se libertar ou auto se libertar? Olha, eu não acredito em autolibertação. Eu não acredito em autolibertação quando a pessoa ela não é orientada na palavra, quando ela não é direcionado. Ok? Por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados, e a oração de um justo muito pode em seus efeitos. É claro que, dependendo do nível de libertação que essa pessoa se encontra, dependendo da caminhada que ela já percorreu dentro da cura e da libertação, é claro que ela vai ter experiências com o Senhor, e o Senhor vai começar a revelar algo que ela não lembrava, e aí ali ela vai, ela confessa, ela se quebranta, de repente ela procura uma pessoa da confiança dela, aí é outra história. Mas quando a pessoa, ela vai, o ponto de partida precisa ter orientação. Precisa ter orientação. Por quê? Porque, como eu já disse no começo, quando a pessoa, ela está numa determinada condição de que ela necessita passar por esse processo, o cano ele está entupido. Então, por mais que essa pessoa seja muito sensível à voz do Espírito, eu dei o meu exemplo, né? Ela não vai alcançar toda a revelação, porque existe uma guerra. Existe uma guerra, né? Satanás ele não quer. Então, essa pessoa, né? Ela faz essa ponte no sentido de estar trazendo uma orientação, uma direção, ok? Não que essa pessoa ela precisa ficar com uma dependência emocional, não. Pelo contrário, ela vai passar, ela vai ser orientada por um líder, por um pastor, né? Que tem esse entendimento de cura e libertação, que ministra. Irmãos, para você ver, nós estamos falando de um assunto muito importante, que é a libertação. E 3 anos gravando podcast, mais de 3 anos, nunca caiu a energia e aí caiu a energia. Então a pastora vai continuar, talvez vai ter uma diferença da fala, mas eu estava perguntando sobre autolibertação e ela estava falando que não acredita sem ter uma orientação. Mas você vê que é guerra espiritual aí. Então, porque é um assunto importante e com certeza você já está sendo abençoado, que já tem quase meia hora de programas. Então Deus vai te falar mais e vai acontecer muito mais resultado. Então, pastora, nessa batalha aí, primeira vez que aconteceu isso, continua. Você não acredita nisso, né? De ter autolibertação? O que eu estava falando é que eu não acredito em autolibertação quando a pessoa está no início desse processo, ok? Por quê? Porque, por mais sensível que ela seja, né, ao Espírito Santo, ela precisa ser orientada, ela precisa ser ministrado, né, precisa de uma pessoa, né, para indicar os passos que ela deve dar, conforme diz a palavra de Deus em Tiago 5,16. Né? A Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados, e a oração de um justo
muito pode em seus efeitos. Então, esse texto ele traz uma conotação também, quando a pessoa ela se depara, né, quando ela se coloca na frente de um pastor, de um líder, ela precisa, né, ter aquele espírito de humildade e precisa se humilhar, porque dependendo dos envolvimentos que ela teve no passado, aquilo é uma vergonha para ela, né? Então eu creio que esse processo, né, ele já traz uma libertação quando a pessoa ela começa a confessar, quando ela se arrepende, quando ela expõe a vergonha dela, né, no sentido de ser curado e liberto. Entendeu? Não que isso porque a pessoa que está preparado para ouvir não vai julgar, não vai criticar, ela vai ouvir, ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte: então, quando a pessoa inicia, ela tem que ser orientado por um líder com experiência. No caminhar, né? Quando ela entra nesse processo de cura e libertação, o Espírito Santo ele vai, né, mostrando coisas do passado, quando era criança, que ela não se lembrava. E aí ela vai ter os momentos, sim, de autolibertação. Né? Eu tive muitos momentos de autolibertação no meu quarto, mas eu já tinha dado um start, eu já tinha dado o pontapé inicial, né, em processos de libertação, onde eu tinha me submetido a estar diante de pessoas que estavam me ouvindo, né, que me ouviram. Então é isso. Como eu disse, a libertação ela é um processo. Agora, tem a outra situação também, que por isso que a libertação ela precisa ser ministrada por pessoas experientes, por pessoas que têm esse entendimento. A pessoa que começa o processo, ela não pode ter dependência espiritual do ministro. E o ministro tem que ter essa sabedoria para saber dosar. Né? Então, tem várias vertentes, certo? Porque aquela pessoa que foi muito rejeitada, aquela pessoa, né, que tem muitos traumas, muitas feridas, ela tem uma tendência, né, à dependência emocional. E às vezes ela encontra ali um líder amoroso, disposto a ouvir, mas esse líder, ele tem que estar curado o suficiente para entender quando o processo começa e quando o processo termina e direcionar essa pessoa a entrar na sala do trono. Direcionar essa pessoa a buscar o Senhor, a ter intimidade com o Senhor, né? Porque isso vai fazer com que a pessoa cresça, né? Então, isso também é muito interessante e muito importante né, te dizer. Você estava me perguntando, né? Eu acho que em uma das perguntas você falou a pessoa que está me ouvindo aqui que sente essa necessidade de buscar a cura e a libertação. Depois eu quero ter a oportunidade de dar, né, o endereço das minhas mídias sociais, principalmente do Instagram, né? E se a pessoa de repente for tocada e quiser fazer contato, a gente vai ter o maior prazer em atender. Né? Na verdade, todas as mensagens que chegam até nós são respondidas. E eu creio que vai ser bênção. Agora, uma outra situação muito importante que eu não posso deixar de dizer é que libertação é para pessoas que têm o entendimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Libertação é para aquela pessoa que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, já está buscando o entendimento da palavra de Deus, né? Já está, de repente, congregando numa igreja, né? E, se possível, até que já foi batizado nas águas, ok? Então, isso é muito importante, porque a libertação, ela depende também da pessoa entender, né? Porque tem muitas pessoas que querem passar pelo processo de cura e libertação achando que é meio uma vara mágica, e não é. Então, precisa ter esse entendimento. Até aproveitando até esse gancho que a gente quer perguntar, porque tem alguns ministros que já atuam na área de libertação, que já veio no podcast, que diz que pessoas procuram ele como assim, é ele que vai resolver meu problema. É você, até uma falou no nosso programa que falou assim, você é a minha última esperança. As pessoas chegam desse jeito pensando que, ó, você vai resolver meu problema. Às vezes até fala, já procurei fulano, agora vai que você vai resolver. Como se fosse algo rápido, mágico. Você já teve pessoas chegando desse jeito? Sim, com certeza. Acontece direto, né? Pessoas que já passaram por outros ministérios e vêm nos procurar.
enfim. E também, né, chega às vezes com essa urgência, né? Ah, eu já estou buscando cura e libertação já faz tempo. E aí a gente tem que analisar caso a caso e trazer um posicionamento para a pessoa, né? A pessoa precisa entender que quem faz é Jesus. É o Senhor que faz na pessoa de Jesus. Jesus, ele veio justamente para isso, né? Então, não somos nós somos meros instrumentos, nós somos ferramentas do Senhor, né? Agora, quem faz é Ele. É Deus que faz na pessoa de Jesus, usando o Espírito Santo para trazer à memória situações que estão escondidas ali, né? Então, é isso. Agora, a libertação, como eu já falei, né, no começo da conversa, depende muito mais da própria pessoa do que do ministro propriamente dito. Por quê? Se a pessoa ela não fizer a parte dela, nada vai acontecer. Por isso que essa fala, né, da pessoa, você é a minha última esperança. Não, isso é uma forma dela estar transferindo a responsabilidade para o outro. E não, o que ela precisa é entender, ter o entendimento da palavra, porque é a palavra que liberta, ela tem que ter o entendimento da palavra, fazer a parte dela, né? Então, obedecer os princípios. A maioria das pessoas que chegam, você começa a conversar, você vê que os princípios estão rompidos, que a pessoa não tem cumprido princípios. E se não tem cumprimento de princípios, como é que o Senhor vai agir? Então, aí é uma situação da gente também estar conversando, trazendo, né, esse entendimento, esse conhecimento para a pessoa. E, enfim. Então, basicamente, não tem muito segredo. Basicamente é isso. Eu tava vendo aqui no seu Instagram, né, que a sua bio, né? Até fiz um print aqui na sua bio para fazer a colinha. Aham. Você tem livros, né? Mas eu achei interessante isso aqui, que também havia até um corte seu, um vídeo você explicando isso. Você tem um e-book Rompendo com os Laços da Alma. É rompendo com os laços de alma que te prendem. Então, o que é esses laços de alma? Tá, os laços de alma, eles são gerados entre duas ou mais pessoas quando existe um sentimento profundo. Ou então, de repente, quando existe algum tipo de, eh, de toque, né, físico, certo? Então, os laços de alma que mais são comuns, né, os laços de alma gerados que mais acontece com as pessoas são aqueles que são gerados através do sexo, né? É, só que tem laços de alma que são bênção, mas tem laços de alma que trazem prisão. Então, por exemplo, dentro de um casamento, onde o casal está vivendo, né, um casamento em santidade, né, não está maculando o leito, ali, né, existe laços de alma que são bênção, porque, ou seja, a comunhão, a intimidade desse casal vai ser, né, uma maravilha. Agora, quando o relacionamento sexual ele é um relacionamento iníquo, proveniente de fornicação, de adultério, e até mesmo de práticas que o Senhor desaprova, como sexo anal, né? Enfim, tem vários tipos de laços de alma, mas quando procede de relacionamento sexual iníquo, vai gerar laços de alma. Por exemplo, pessoas que já tiveram relacionamento de incesto, ou de abuso sexual, ou de repente de bestialidade, tudo isso gera laços de alma, ok? E esses laços de alma são aqueles que trazem prisão, né? Emocional, prisão espiritual. Tem também laços de alma que são provenientes de dependência emocional, ok? Isso também acontece. Então, são várias as situações. Por exemplo, pessoas que faz... você já viu pessoas que faz tatuagem? Duas pessoas que faz tatuagem, imprime o mesmo desenho no mesmo local do corpo? Isso também, querendo ou não, são laços de alma. Então, são vários tipos de laços de alma, né? E aí, como que faz para que esses laços de alma sejam rompidos? Primeiro, precisa identificar o pecado. Identificando o pecado, tem que confessar e se arrepender e renunciar e deixar.
deixar a prática pecaminosa. E aí, fazer uma oração específica para que esses laços de alma sejam desligados, porque a nossa alma ela é fragmentável, ok? Então, enfim, num relacionamento sexual, como, eu tenho inclusive, eu acho que um post que eu trouxe essa figura, né, esse exemplo. Então, é como se você estivesse pegando duas folhas de sulfite em branco, passado cola em uma em outra e você cola. Esperou um pouquinho, você tenta descolar. O que vai acontecer? Essas duas folhas, quando você força para elas desgrudarem, né, parte de uma, né, fragmentos de uma parte vai ficar na outra e vice-versa. E se você continua colando e se você continua descolando, vai chegar um momento que essas duas folhas elas vão se transformar em fragmentos de papel. E é mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso que acontece com a alma humana. Então, é por isso que o contexto de prostituição na Bíblia é totalmente diferente do que o mundo prega. A prostituição, segundo a ótica do mundo, o que é? É o sexo pago. Agora, a prostituição, segundo a palavra de Deus, é aquela pessoa que se deita com vários parceiros. Por quê? Porque no ato sexual, para o mundo espiritual, ele entende que aquela pessoa está se casando com a outra. Né? Então, isso é muito sério, isso traz consequências, né? Tanto na parte espiritual, emocional e física. Então, esse livro fala a respeito disso. É um livro digital, ele fala a respeito disso. Eu fundamento, explico o que são laços de alma, né? E aí a pessoa, justamente porque a pessoa tem que ter o entendimento, e depois que ela entendeu, aí eu dou as orientações, inclusive trago as pautas de oração para que ela possa fazer esse desligamento. Você tem mais livros? Quais são? Eu tenho o meu primeiro livro que eu editei, livro físico, é Sua Alma Precisa de Cura, né? Que eu falo exatamente a respeito da cura da alma. Né? O que é cura, falo das emoções, falo do ser humano de uma forma completa, né? Já tem para comprar? Esse livro, na verdade, a gente está tendo no PDF, né? No digital. Ele já está esgotado no físico, eu vou lançar a segunda edição revisada, né? O segundo livro foi Desvendando a Nova Era, que é um dos temas que eu tenho estudado, porque eu tive envolvimento no passado com práticas da Nova Era, não sabia que era Nova Era, e teve uma ocasião que eu fui atender uma pessoa e eu comecei a orar perguntando para o Senhor o porquê que ela estava tendo aquelas reclamações. E aí o Senhor me revelou, e depois daquele atendimento, o Senhor falou comigo que ele tinha me trazido as revelações que ele me deu naquela ocasião, porque ele queria que eu falasse a respeito desse tema. Porque, infelizmente, dentro das igrejas, tem muitas práticas de nova era escondido, né? E as pessoas não sabem, porque elas não têm a revelação. Você pode citar uma aí? Lembra de alguma agora? Sim, várias. Acupuntura, constelação familiar. Então, tem várias práticas, né? Hoje a nova era tem mais de 100 práticas e todo dia aumenta mais um pouco, porque Satanás ele trabalha no engano. Terapias, você acha que qualquer terapia ou algumas específicas? O crente fala assim, ó, vou buscar uma terapia para melhorar, para encontrar uma cura. Então, depende da terapia. A pessoa tem que ter o discernimento do qual que é a base da nova era, né? É isso que eu ensino. Tem algumas que já estão nítidas que são nova era. Outras que têm surgido agora, a pessoa precisa ter a base, ela precisa entender o que é a nova era, da onde surgiu, né? Precisa entender a verdade da palavra de Deus né, sobre esse assunto e para ela ter o discernimento. Mas, na grande maioria dessas terapias alternativas, tem envolvimento com nova era. E qual que é o problema disso? O problema é que todas as terapias da nova era, sem exceção, elas abrem os chakras. O que são chakras? Chakras são portais espirituais ao longo do nosso corpo, né? Então, as principais glândulas do nosso corpo são portais. Então, uma vez que esses portais são abertos, isso abre
precedente abre brechas, portas para Satanás entrar e detonar. Aí a pessoa vai ficar mais doente, vai ter problema emocional, espiritual. Então, assim, Satanás ele sempre vai tentar romper com a barreira para poder infiltrar. Isso é desde o Éden, né? Então isso continua até hoje. E aí esse é o meu segundo livro, que é o Desvendando a Nova Era, onde eu dou a base, o fundamento, trago as práticas e as consequências, né? O terceiro livro é Destrave a Sua Vida Financeira e Prospere, que é um livro sobre finanças, sobre princípios bíblicos. Isso é uma outra situação agravante na igreja. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja tem tido dificuldade financeira. Pastor, até aproveitando isso, muita gente procura e fala da dificuldade financeira, e eu vi que você tem uma mentoria de finanças blindadas. Sim, Por que tanto crente não consegue prosperar? Não é questão de prosperar, tem muita gente passando dificuldade e sim. coloca aí. Isso é espiritual, é mental? Qual é o motivo? A questão das finanças tem o fator espiritual, tem o fator emocional e tem o fator da administração financeira. O Brasil não tem a cultura, nós não recebemos educação financeira nem em casa, nem na escola e nem na igreja. É diferente dos Estados Unidos, é diferente dos judeus, né? Então, os judeus, na verdade, por que eles se destacam tanto? Né? Porque além deles receberem educação financeira, eles obedecem princípios, né? As crianças nascem, os judeus, desde criança, eles já são instruídos a estudar a Torá, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também os profetas e tudo mais. Então, isso faz muita diferença. Então, é isso. O problema das finanças engloba essas 3 áreas. Né? Então, a pessoa precisa fechar as brechas de pecado que dão legalidade para Satanás atingir as finanças. Ela precisa ser curada, por quê? Porque as finanças também têm um caráter emocional e precisa aprender a administrar as finanças. Então, essa mentoria de finanças blindadas, eu ensino tudo isso, né? Enfim, é muito interessante. São 42 aulas, onde a pessoa vai aprender a lidar com dinheiro, ela vai aprender o que é princípio, e enfim. É gravado. Sim, é online. Aí depois o último, o livro. Aí eu falei do livro de finanças, agora aí tem um outro livro que é o Resgate dos Primogênitos também, que é um tema que foi uma revelação primeiro para minha vida, porque eu sou primogênita e aconteceu algumas coisas na minha vida que eu não tinha resposta. Até que teve um dia que uma pessoa chegou para mim e perguntou se eu sabia a respeito desse princípio do resgate da primogenitura. Na ocasião eu não sabia, mas eu comecei a estudar. Eu comecei a buscar ensinos e estudos de pessoas que já estavam ministrando a respeito disso. E aí eu me identifiquei muito. E aí eu fiz o resgate da minha primogenitura, é real, né? E aí comecei a estudar e comecei a ministrar sobre isso. E eu tenho um quinto livro, que é Mulheres Curadas, Famílias Saradas, que é mais voltado para a cura emocional das mulheres, né? Bem legal também. E esse livro ainda está disponível no físico, né? Os outros eu vou fazer uma segunda edição revisada, atualizada. E então, hoje, agora falando ainda sobre os livros, esse do Laços de Alma é um livro que ele já foi, desde o começo, ele sempre foi digital, né? Agora, os outros, que enquanto eu estou nesse processo da segunda edição, né, que o físico está indisponível, mas a gente também tem no online, né, no digital, no PDF. Uma pergunta que eu vou fazer pro. Eu já vi pastores de libertação ou de batalha espiritual. Alguns acham que não existe retaliação. Aí outro grupo de pessoas que trabalham na mesma linha acredita que existe retaliação. Qual é a sua opinião? Existe retaliação? Principalmente você ajuda a pessoa a ser liberta? Na verdade, a retaliação ela só acontece quando
o líder, ele entra num campo de batalha sem estar preparado. Aí sim existe retaliação. Como assim? O líder que entra né, vamos trazer exemplos práticos, né, para que o público possa entender. Então, um líder que entra num campo de batalha com a armadura furada ou com a armadura desgastada, ele já entra em desvantagem, concorda? Então, a possibilidade, a probabilidade dele ser atingido é muito grande. Então, o que faz com que essa armadura se desgaste ou esteja furada? Justamente a questão de brechas de pecado. Na verdade, nós precisamos vigiar, nós precisamos buscar todos os dias se existe algum caminho mal em nós, porque nós somos falhos e sujeitos a erros. Então, isso, né, essa reflexão, essa oração, essa busca é muito importante. Então, se a pessoa ela vai para um campo de batalha sem estar preparado nessas circunstâncias, com certeza ela vai sofrer retaliação. E uma outra coisa que eu já vi, já presenciei, são pessoas orando, né, proibindo qualquer tipo de retaliação. Se tem brecha, pode orar. Enquanto tem brecha, Satanás tem legalidade para entrar, matar e roubar e destruir. A oração não vai funcionar. Se a pessoa tiver brecha, não. Na verdade, o que blinda o líder, né, o ministro, é a santidade, é a santificação. É isso que vai blindar. E também vai dar mais autoridade para ele ministrar. Né? Vai dar mais autoridade no mundo espiritual. Você você ministra pessoas, né? Que te procura, que você ajuda a pessoa. Mas Deus já te levou a fazer alguma guerra específica a regiões, tipo cidades, bairro ou alguma casa nesse tempo? Não, É o tipo chamado ato profético, que tem alguns guerreiros que se sim, fala que vai para alguns sim, lugares. E já sim, aconteceu? sim. Na verdade, a minha linha é mais voltado para tratar a pessoa, né? Para tratar a pessoa. Então, dentro do contexto da pessoa, a gente analisa também o território. Mas aí, por exemplo, vamos supor, né, que a pessoa mora numa casa onde no passado foi um prostíbulo. É um exemplo, só para você entender. E ela mudou para aquela casa, né? Ela não limpou ali o ambiente e ela tá vendo vultos, entendeu? Tá tendo muita opressão, algumas situações. Então, quando a gente trata a pessoa, a gente vai analisar a questão de iniquidades geracionais, a gente vai analisar os pecados pessoais, que, né, são os pecados de responsabilidade pessoal, e a gente vai analisar também a questão territorial. Então, se existe alguma legalidade para Satanás estar ali naquele lugar, eu vou orientar ela, nós vamos orientar ela a fazer a limpeza do local, onde ela mora. Agora, esse nível de batalha de fazer, né, em determinada cidade, bairro, não. Mas a pessoa consegue limpar a casa? Vamos dizer, lá Sim, foi um. Eu já conheci uma irmã que morava num lugar que foi um terreiro, foi um lugar sim, de feitiçaria e ela sim, sentia muita opressão. sim, com certeza tem como limpar o ambiente, sim. Aí a gente tem que entender o caso e a gente orienta, mas com certeza tem como limpar o ambiente. Assim. Então, se tiver aí com a casa aí pesada, ó, eu quero te pedir que você compartilhe aí. Você está ouvindo sobre libertação, tem muitas pessoas que precisam ouvir o que está sendo falado aqui, o que está sendo ministrado. Muita gente entra aqui em contato comigo falando que precisa de libertação. Então compartilhe aí no grupo do WhatsApp, Facebook, direct do Instagram, porque às vezes em um podcast a pessoa pode ter uma luz, pode Deus Uma uma revelação, um revelação, insight. um insight e a vida da pessoa mudar, como muito testemunho, graças a Deus, está chegando aqui. É, e que tem, eu fiquei sabendo hoje, né, que eu não sabia, que a pastora também ministra na dança Ah, sim. profética. E como foi que entrou isso profético? Já, ou foi desde o início o profético? A dança profética foi, para te falar a verdade, foi o primeiro ministério que Deus me chamou para exercer dentro da igreja. Desde quando eu me converti, isso queima no meu coração, sempre tive uma aptidão para dança, sempre gostei. E aí
depois de um ano e pouquinho, acho que menos de 2 anos que eu estava na igreja, o Senhor me chamou para adorar Ele com a dança profética. E eu sempre falo, aonde eu vou ministrar, que eu já tentei, por isso que isso é lindo, e os dons do Senhor, eles são irrevogáveis, né? Quando o Senhor dá, tá dado. O Senhor nunca deixou eu aposentar a minha sapatilha de fato, né? Eu já tentei parar, sempre, então, você fala, agora, na verdade, estou corrida com a cura e com a libertação, dava todas as minhas roupas, as minhas vestes de dança, mas aí aparecia uma circunstância que o Senhor me chamava de volta. Então, é algo realmente que foi, né, um dom que o Senhor me deu. E quando as pessoas me veem ministrando, elas veem graça do Senhor na minha dança profética. E aí eu tenho falado para o Senhor ultimamente que eis-me aqui, Senhor, eu vou dançar até enquanto o Senhor quiser. Então é engraçado que, né, de uns tempos para cá ele tem, né, reavivado, né, esse dom em mim, né? Então é isso, eu tenho até recebido alguns convites para ministrar, e, enfim. Teve um evento profético na Bahia, agora no começo desse ano, então o pastor que já tinha me visto dançar numa outra ocasião me chamou para fazer uma dança profética, enfim. E aí é maravilhoso, porque a dança profética, ela também tem um caráter de cura e libertação, né? Isso que eu ia perguntar. Combina o profético com a cura e libertação? Total, com certeza, né? Estão totalmente alinhados. E, e qual dons a pastora tem mais? Ah, eu não gosto de falar sobre isso, entendeu? Eu não gosto de, tipo, qual dom você Ou tem não, mais? vamos falar ser diferente a pergunta. Qual a maneira que Deus usa a pastora? Que aí é Deus fazendo. Sim. Olha, eu vou te falar, ele, dentro da dança profética, né, através dos movimentos, quando, através da dança profética, os movimentos, eles liberam a unção que vem do Senhor. É por isso que as pessoas, às vezes, recebem cura, libertação, né, até cura física, né? Então, por exemplo, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver ministrações com tecidos proféticos, né? Então, aquilo é algo tremendo. Então, é isso. Dentro do ministério né, de cura e libertação, o Senhor, eu deixo ele me usar da forma que ele quer, né? Às vezes com palavras de conhecimento, enfim, da forma que ele quiser, né? Tem uns vídeos passando aí de algumas pessoas ministrando na rua, né? Em alguns lugares pesados aqui de São Paulo, até conhecido, né? E libertando pessoas, né? Pessoas aqui de situação de rua ou Uhum. pessoas que são, parece, que problema de vício, né? Aparentemente no vídeo, né? Que você não dá para saber, expulsando demônio, libertação de expulsando demônio. O que você acha disso? Funciona, não funciona? Pegar essas pessoas na rua do jeito que tá e ministrar nessas pessoas? Olha, o que que eu posso dizer a respeito disso? O Senhor, ele trabalha da forma que ele quer. Na verdade, nós não podemos colocar o Espírito Santo de Deus numa caixinha. Ele trabalha da forma que ele quiser, né? Então, se ele quiser usar um ministro, né, da forma que você está falando e trazer uma libertação instantânea, ele faz. Ele faz, porque o Senhor tem poder para fazer o que ele quiser. Só que assim, em via de regra, né? Então, só que isso são exceções, né? Nos casos que a gente acompanha, né, são pessoas que se aproximam buscando esse processo e o Senhor vai fazer, né? E o Senhor vai fazer dentro, né? Enquanto a pessoa estiver se expondo ali, ele vai trabalhar na vida dela. Mas por que que eu falo que o Senhor faz da forma que ele quer? Porque o Senhor, Paulo, né, a caminho de Damasco, ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor tirou as escamas dos olhos dele e ali ele foi curado e liberto.
Então, o Senhor faz da forma que Ele quer, né? Deus usa as pessoas da forma que Ele quer usar. Os dons e os talentos são distribuídos, né? A igreja é um corpo, Deus não entrega tudo para uma única pessoa, porque senão a pessoa se torna um Deus. Orgulhoso. Exatamente, o orgulho entra, então ele distribui os dons, né? Os talentos, a revelação, porque a igreja é um corpo. E aí as pessoas se completam e se complementam, né? E a cabeça sempre vai ser Cristo. Pastor, é interessante, eu estava pensando nisso. Você já em 8 anos ministrando cura e libertação, talvez já pegou caso de pessoas que teve uma vida muito, vamos dizer, totalmente na feitiçaria, já veio do pai, do avô, do bisavô, e já teve casos mais light, vamos dizer assim, todos é caso de libertação. E aí, de repente, esse mais pesado consegue ser liberto mais rápido que esse mais simples. Eu falo isso porque eu já fui pastor local, eu já peguei casos muito mais difíceis e parece que mais rápido e outros mais lento, porque alguns é acelerado o processo e outros parece que é tão lento, igual andar de tartaruga. Uhum, é como eu disse, porque depende da disposição da pessoa em pagar o preço. Aquela pessoa que quer, que busca e que não se preocupa com o preço que ela tem que pagar, ela vai deslanchar, vai acontecer rápido, né? Porque como eu disse inicialmente, o processo de cura e libertação, ele dói. Existe um preço a ser pago. Infelizmente, nem todos estão dispostos a pagar esse preço. O que as pessoas mais procuram é: pastora, faz uma oração forte, pastor, ora por mim. Então as pessoas elas querem uma oração para resolver todos os problemas delas. Muitas vezes elas querem fazer uma campanha de oração onde o Senhor vai resolver tudo. Isso não acontece. Isso não acontece, né? Porque a vida da pessoa ela precisa estar alinhada. Se ela quiser viver as promessas que o Senhor tem, precisa ter alinhamento, precisa ter conhecimento da palavra. Então, várias vertentes aí. Então, é por isso. Aquela pessoa que com uma situação difícil, ela entende, ela se converte, ela tem um encontro com Cristo e fala, não, eu quero me limpar e mergulha, glória a Deus. Agora aquela que tá, né, que tá light, mas tá em cima do muro, tá? Então vai demorar. Então depende de você, em outras palavras, meu irmão. Sim, Depende de sim. você. Então, meu irmão, mergulha. Quero só falar para você que está assistindo o podcast, que nem a pastora, vou até ver aqui de novo, ela tem vários livros, tem esse book Rompendo com os Laços da Alma, mentoria Desfazendo as Iniquidades de Satanás, e depois eu quero até que a pastora fala isso. Tem um Selic e mentoria de finanças blindadas. Então, uma forma de te ajudar a acelerar, isso que é algo tremendo da internet. Que antigamente, quando eu me converti, tem 32 anos, pastora, Uhum, era tudo presencial. uhum. Hoje nós temos acesso a livros, a cursos, a mentoria, que nos ajuda a acelerar rapidamente. A pastora, como você ouviu no testemunho, que ela viajou, buscou, foi Deus ministrando nela vários anos, e aí depois Deus falou: agora chegou o seu momento de ministrar na vida de outras pessoas. Eu também tenho um treinamento de libertação, meu é mais simples comparado com a pastora. O meu só tem 9 aulas, também está aí na descrição do vídeo, se você quiser. O meu vamos dizer que o meu é algo para você começar. Tem uns que é mais profundo, eu vejo que aqui tem muito mais. Ó, só a mentoria de finanças dela falou que é 42 aulas. 42 aulas, isso. 42 aulas. Então explique esse Selic Online como é que é. Na verdade, não é só online. Na verdade, o Selic é um seminário presencial. Só que às vezes a gente grava e a pessoa também tem acesso online, mas o Selic é um seminário presencial. No final de semana. Não, na verdade é uma imersão onde a pessoa ela chega, eh, por exemplo, num dia no final de tarde, né? E aí são 4 dias, se for, né? Ela chega são 5 dias se a gente contar
2 meios dias, mas se for contar todo o período, são 4 dias completos, onde a pessoa ela vai ser ministrada em diversas áreas da libertação, e depois, né, das ministrações, elas também vão ser atendidas individualmente, vão passar pelo mapeamento espiritual, então vai sair. Limpa. Exatamente. Mas onde é realizado presencial? A gente vai estar em Capela do Alto. A gente vai estar em Capela do Alto. É sempre no feriado de Corpus Christi. Aí depende, tem mês que é abril, né? Tem Não, na verdade é sempre maio e junho. maio, junho. É, isso. O ano que vem vai ser entre os dias 3 e 7. 3 e 7 de junho. Então é um local onde a pessoa fica, né? Tem todo aquele momento de convivência. Aqui Então, ela já pode se inscrever agora ou só. pode, na verdade, é só ela nos chamar no WhatsApp, a gente dá todas as informações, enfim, tem translado, enfim, a gente dá todo o suporte para a pessoa chegar, né, próximo de São Paulo, né, que tem acesso a vários aeroportos, rodoviária. E tem o Desfazendo as Iniquidades de Satanás, que é o meu curso. Esse sim é o meu curso online, onde a pessoa assiste em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil e é atendido individualmente online. E como é isso? A iniquidade de Satanás, desfazendo. Desfazendo as iniquidades de Satanás. Desfazendo as iniquidades que Satanás está. Iniquidade tem a ver com gerações. Iniquidade tem a ver com repetição de pecado. Que veio do pai, do avô. Não necessariamente. Por exemplo, se a pessoa. Se você pode vir, pode ser uma iniquidade geracional, ou a pessoa ela pode produzir uma iniquidade. Se existe um pecado na vida de uma pessoa e a pessoa resiste, ela não confessa, ela não se arrepende, ou às vezes confessa, não tem um arrependimento genuíno, é só um remorso, volta a praticar. Então, a repetição daquele pecado, daquela transgressão à lei, ela se torna uma iniquidade. E o pessoal gostava de falar assim, que alguns falam assim, não existe pecadinho ou pecadão, tudo é a mesma coisa. Mas a pergunta é essa, existe um pecado específico que abre porta para um espírito tal? Tem pecado que não vai abrir porta, ou todo pecado abre, mas existe diferença de pecado? A A Bíblia, consequência? a Bíblia fala que existe uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. A Bíblia difere isso. Qual que é a diferença? Todos traz morte. Só que o pecado, ele tem uma característica de errar o alvo. A pessoa que até quer fazer a coisa certa, mas erra o alvo. Ok? Precisa confessar, precisa se arrepender, precisa deixar? Sim, porque o pecado traz morte. Aí tem um segundo nível, que é a transgressão. A transgressão já é um pouco mais, digamos assim, grave do que o pecado, porque a transgressão é aquela pessoa que já conhece, ela já tem o entendimento e voluntariamente ela escolhe o pecado. Essa é a característica da transgressão. Então, a transgressão ela já tem um contexto de rebeldia, de rebelião. E a iniquidade, como eu estava falando, a iniquidade é quando não existe um arrependimento, existe aquela repetição, existe a repetição daquele pecado, se torna uma iniquidade. Só que a iniquidade, eu costumo dizer que ela traz um bônus, digamos assim, um bônus das trevas, né? Por quê? Porque a iniquidade, ela tem o poder de alcançar as próximas gerações. Então, se você comete uma iniquidade, se você não quer se acertar, se você não quer se arrepender, ela vai trazer consequências para o seu filho e assim para as demais gerações. A Bíblia fala, né, que o Senhor visitaria a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração. Pastor, eu quero perguntar se qual foi das experiências que você teve com Deus, uma experiência que você lembra que marcou muito a sua vida, seu ministério, se você lembra agora uma experiência que você teve com Deus, com o Espírito Santo, nessa caminhada, 21 anos servindo a Deus e agora também no ministério, ajudando pessoas, mas você lembra de alguma experiência que você teve com Deus que foi muito marcante? Olha, são várias experiências, né? Mas eu lembro das experiências que eu tive quando eu me converti. Porque quando eu tive um encontro com o Senhor,
eu buscava muito, né? Eu lia muito a Bíblia, eu jejuava muito, muito dentro do meu quarto, dentro da minha intimidade com o Senhor, né? E ali o Senhor falava muito comigo. Ali o Senhor verdadeiramente ele se apresentou para mim, né? Então foram experiências que não tem como esquecer, né? Então nesse período que eu estava, né? Logo que eu me converti e o Senhor me direcionando, então assim foi algo muito forte, porque quando você se converte é tudo novo, né? Então eu tive algumas experiências muito fortes, né? Do Senhor falando audível mesmo comigo, onde eu não tinha dúvida que era Ele falando. Enfim, já tive algumas experiências, não foi, né, mais que uma do Senhor estar falando comigo audível. Então, assim, são coisas que marcam a nossa história com Cristo, o nosso caminhar. Você é convidada para ministrar nas igrejas sobre libertação? Sim, sim. Precisa do quê? Algum pastor está assistindo e fala, eu vou Não, trazer. na verdade, tem que fazer contato, né? Manda uma mensagem pra gente, eu tenho uma pessoa que responde as mensagens, e aí é questão da gente estar alinhando a agenda, essas coisas. E nas igrejas você sente, vamos dizer, você vai ministrar numa igreja e vai em outra, você sente a diferença do ambiente ou não muda muito? Não, com certeza, a gente sente sim. Então, tem algumas igrejas que já existe um entendimento sobre o assunto. Às vezes, a pessoa que está nos convidando, às vezes já ministra a libertação, né? Então, tem essa diferença. Para uma igreja que está começando agora a falar de cura e libertação. Então, por exemplo, tem igrejas onde eles estão começando a implantar o ministério de cura e libertação, ou começando a implantar essa visão que você, às vezes, você está ministrando, você olha, as pessoas estão dormindo, né? Porque existe uma opressão. O inimigo não quer que a pessoa tenha o entendimento daquilo que está sendo ministrado. Então, com certeza, tem diferença, sim. E, e é interessante, falando sobre libertação, como tem igreja, como falou no início, que tem igreja que não, muitas igrejas não ensinam isso, não estão preparadas. Então, falta entendimento em muitos crentes. Há uma certa crítica quando você põe os seus vídeos falando de libertação, que você traz nos seus vídeos Uhum. ensinamentos sobre libertação. E se os próprios crentes, que deveria estar ajudando outros na libertação, está criticando que acontece isso? Sim, com certeza. Tem algumas pessoas que não têm o entendimento e elas, né? Ah, Jesus já levou tudo na cruz, não precisa nada disso, só aceitar Jesus. Então, assim, tem todo tipo de comentário, mas tem sim. É mais positivo ou negativo? Depende, tem de tudo, né? Tem aquelas pessoas que se abram, né, que elas se sentem, né, ministradas através daquele conteúdo, e outras pessoas que, né, assiste, enfim, por não ter o entendimento, por não estar aberto o suficiente para receber esse nível de revelação, que resistem. Então tem de tudo. Na internet tem de tudo. Entendi tudo. É, você pode falar suas redes sociais e eu quero perguntar, eu vi o seu canal, né? E o seu Instagram. Você faz live no seu canal ou no seu Instagram? Qual o dia é? Você já até fala pro povo, fala o Uhum, seu arroba e fala os dias para o pessoal ir lá uhum. acompanhar as lives, se tiver live ou os vídeos. Sim, e as minhas mídias sociais, o Instagram é Luciana underline Diani, 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 Diane. Diane. O meu YouTube é Luciana Diane oficial e o TikTok eu acho que é Luciana.Diane. TikTok eu acho que é Luciana.Diane. Todos têm o meu nome, Luciana Diane, só que o TikTok eu acho que tem um ponto. E tem, você faz live? Eu costumo. Tem algum dia certo ou não Na tem dia? verdade, assim, não tem dia certo, né? Às vezes normalmente, às vezes eu faço live no Instagram, mas eu trago conteúdos todos os dias, né? No Instagram e no TikTok. E uma vez por semana no YouTube também eu faço um culto online. Então, no Instagram, toda quarta-feira tem um culto online. No YouTube, toda quarta-feira tem o culto online. Legal. Se você quiser, toda quarta-feira, a que hora? 20 horas, horário Brasília. Quarta-feira às 20 horas, culto online.
com a pastora Luciana. Pastor Luciana, qual é o maior desafio que você acha da igreja nesse tempo que nós estamos vivendo? Muitos dizem que é o tempo do fim, onde parece que tem. Eu tenho uns 53 anos, então eu já vivi bastante, vi algumas coisas que parece que aparentemente está piorando, né? De pecado, de coisas que há 20, 30 anos não via tanto, né? Já existia o pecado, isso é lógico, né? Mas multiplicando, vamos dizer assim. Uhum. Você acha que a igreja está preparada para esse tempo e tem uma promessa que Deus usando tantos homens de Deus do Brasil e fora do Brasil, que dizendo que o Brasil ia ser um lugar de avivamento. Você acha que a igreja está preparada e esse avivamento realmente vai chegar, já chegou, ou está difícil por causa da situação da igreja? Qual a sua opinião? Olha, eu creio que o Senhor está trabalhando, o Senhor está movendo, né? Você pode observar esse mover profético sobre a terra. Então, o Senhor ele está trabalhando sim. Em relação à igreja, é claro que, né, a gente fica sabendo, a gente vê muitas coisas dentro da igreja que desagrada, né? Mas o Senhor ele não perdeu e ele jamais vai perder o controle da situação. E eu creio sim que o avivamento virá do Brasil. Eu creio sim que, né, o Brasil tem uma conexão direta com Israel. Então eu creio sim que o avivamento virá aqui do Brasil e o Senhor vai realmente enviar, né, pessoas de vários chamados, vários ministérios, para poder ministrar sobre a terra. Existem, né, profecias que têm mais de 100 anos, que falam sobre o Brasil, e profetas contemporâneos continuam falando a respeito disso, e eu creio sim. Eu creio que nós vamos experimentar esse avivamento da nossa nação. Pastora, falando sobre perdão, tem pessoas presas com espíritos por falta de perdão e por mais que você ensina na igreja, eu fui pastor local e eu já preguei várias vezes sobre perdão, Uhum, explicando sobre o perdão. uhum. E parece que as pessoas têm dificuldade de perdoar. Por que tem essa dificuldade? E se realmente as pessoas estão cativas, porque você é cura e libertação. A cura tem a ver com a libertação. Sim, Pessoas cativas por falta de perdão. com certeza. Com certeza. A falta de perdão leva a pessoa para um cativeiro, né? Com certeza. O perdão, na verdade, ele não é algo natural, ele é algo divino. Por quê? Porque quando uma pessoa fere a outra, cria-se, né, abre-se uma ferida. Então, é por isso que nós precisamos, quando isso acontece, né, com qualquer pessoa, porque eu acredito que não existe pessoa na Terra que não foi ferida um dia, a pessoa ela precisa realmente decidir liberar o perdão, querer fazer o caminho de volta, né? Nada mais é do que a reconciliação, estabelecer a paz. Então eu vejo que é isso, né? A gente volta naquele ponto, é estar disposto a enfrentar a situação. Por isso que o processo de cura e libertação dói, né? Mas o perdão é essencial. Perdão é chave para a cura e para a libertação. Quando você vai estudar cura, é possível, cura emocional, cura interior. Cada um fala emocional interior. Consegue a pessoa ter eficiência só estudando a parte da cura ou ela precisa estudar os dois? As pessoas que querem aprender, é bom ela estudar cura e libertação. Ou dá, não, vou estudar só a cura emocional. Os dois têm que caminhar junto. Olha, na visão que eu tenho, a cura e a libertação, ela caminha junto, né? Cura e libertação caminham juntos. Agora, tem algumas pessoas que têm um chamado maior para a cura, outras pessoas que têm um chamado maior para a libertação, outras que trabalham tanto em cura como libertação, então isso é muito relativo. Agora, que são dois ministérios que caminham juntos, isso é fato. Que às vezes o inimigo está preso em alguma ferida Sim, emocional. sim. Você lembra de algum caso de que quando a pessoa foi curada, ela foi liberta, algum, sem precisar citar pessoas? Na verdade, feridas da alma são porta de entrada para demônio. Então, tem, às vezes, através de uma ferida, essa ferida
ela evolui para uma perseguição espiritual. Entendeu? Então, isso, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, uma pessoa que foi abusada. O abuso é um dos traumas, né? O abuso é um trauma terrível para a pessoa. Só que, através desse trauma do abuso, às vezes pode desenrolar, desencadear uma perseguição na área da promiscuidade sexual. Então, tá vendo como que as duas coisas estão linkadas, ligadas? E aí, para a pessoa ser liberta, primeiro ela precisa ser curada dessa ferida, para depois. Eu já vi casos de pessoas falando de que foi abusada, né? Talvez na infância, e parece que um espírito tenta visitar essa pessoa à noite, não sei se você já viu. Sim, E com certeza. por que acontece isso? Isso é muito comum, né? A visitação de demônios à noite para poder ter relacionamento sexual com a pessoa ou para poder molestar a pessoa à noite. Isso acontece. Isso não acontece só através do abuso. Isso acontece também quando a pessoa tem uma vida promíscua ou quando teve problema com adultério. São várias as fontes, são várias as situações. Mas isso realmente acontece. E a pessoa, ela relata, né, que em sonhos, dormindo, que era algo real. Então, realmente, isso acontece. Visitações de demônios para ter relacionamento sexual com a pessoa. E, vamos dizer, essa visitação não pode ser qualquer pessoa. A pessoa tem que ter legalidade, como fala. Com certeza, com certeza. Para acontecer, precisa ter alguma abertura, alguma legalidade que Satanás vai entrar por aquela brecha. E aí pode ser várias, tem várias situações que levam a isso. Então, até falando isso, nenhum demônio, vamos dizer assim, eu vou atacar aquela pessoa. De repente não vai acontecer isso. A pessoa Se a tem que. pessoa tiver blindada, se a pessoa tiver com a vida organizada, se não tiver brecha, ele não pode fazer isso. Não tem permissão de Deus. Então, meu irmão, então o segredo é andar na linha. Exatamente. Esse é o segredo, andar na linha. Andar na linha, Andar na linha. na obediência. Sim, 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 sim. Não tem saída. Então, eu acho que boa parte dos problemas de muitas pessoas andando na obediência já ia ajudar a resolver. Com certeza, quando a pessoa ela está disposta a obedecer, existe recompensa na obediência. Existe recompensa na obediência. Pastora, eu quero depois, daqui a pouco, você fazer uma oração. Sempre peço para os convidados orar. E você orar da maneira que sentir, ou libertação, ou que Deus colocar no seu coração, para você estar orando para os nossos convidados. Então, e até eu vou repetir pela terceira vez, você compartilha que daqui a pouco a pastora vai estar orando por você. Entenda que Deus tem muito testemunhos de Deus curando online, isso que é interessante, porque o meu ministério sempre foi, tem 3 anos que está mais online, mas era sempre presencial. Sim. Mas hoje eu fico impressionado isso. Às vezes a pessoa assistindo um vídeo de 1 ano e meio atrás fala, fui curado hoje, fui liberto Glória hoje. a Deus. Eu falo, É maravilhoso. maravilhoso, Deus, e como Deus faz, né? O vídeo pode ser de 1 ano e meio atrás, ou 2 anos, mas Deus está presente hoje e está curando. Então tem muitos testemunhos de cura, de libertação, de pessoas sendo ativadas. Então, você compartilhando está ajudando outras pessoas a receberem também. Pastora, qual é a sua visão para o Ministério de Libertação no geral? Você conhece que tem muita gente hoje que deve ser positivo ministrando libertação, né? Pelo menos eu vejo bastante gente ministrando libertação. Essas pessoas que estão chegando, alguns são bem novos. Eu vi até hoje, um dia desse, uma jovem, ali pela aparência tem uns seus 20 e poucos anos. Deus pode usar qualquer pessoa de idade, não estou julgando com a idade, mas é bem jovem, já ministrando libertação, falando disso. Muita gente ministrando libertação. Isso é bom, ruim, isso é uma moda, porque o pessoal vê que o pessoal está gostando desse tema, o pessoal está procurando esse tema. O que você acha que tanta gente chegando ministrando libertação? E interessante, não sei se eu estou errado, você me fala se eu estou certo. E muitas mulheres, glória a Deus, não tenho nada contra as mulheres, que muitas mulheres de Deus veio aqui falar sobre libertação, mas Deus levantando muitas mulheres sobre libertação. Qual é a sua visão sobre isso?
Olha, a minha visão é o seguinte: realmente esse ministério tem crescido, né? O que que eu penso sobre isso? Se a pessoa ela foi curada, se ela foi liberta, e se existe um chamado sobre a vida dela, independente da idade, ela tem que exercer o chamado. Nós temos que estar no centro da vontade do Senhor. É isso, né? Se foi chamado, vai fazer. Exatamente. Na verdade, uma jovem, ela pode ser usada tremendamente nas mãos do Senhor para ser uma ministra dentro dos jovens, dentro de adolescentes, porque vai ter uma identificação. Então, a regra é: passou pelo processo de cura e libertação? Tem vivido uma vida de retidão? Tem chamado? Foi chamada pelo Senhor? Então, que Deus abençoe. E falar ao contrário, você já viu nesse tempo de ministrando libertação, você já tem 8 anos no ministério, 20 anos, e já tem acompanhado as redes sociais, você já viu pessoas indo ministrar, seja libertação ou qualquer área, não tendo condições de estar ministrando, e depois, por causa disso, vamos dizer, com as brechas, com a armadura furada que você falou, e depois se Ah, arrebentar? meu irmão, na verdade, assim, a gente vê muitas coisas, né? Mas enfim, Deus ele sabe de todas as coisas, ele conhece de todas as coisas, e tem coisas que é para ele resolver, então não cabe a nós. Tem coisas que não cabe a nós julgar, né? O Senhor é que sabe de tudo. Amém. Pastor, então, ficar à vontade de ministrar Para aí o oração? que oração, o que sentir, e É, o também que se eu, tiver alguma palavra. não, o que eu senti, né? O que eu quero deixar um recado, e se alguém, né, for tocado, eu tenho certeza, porque né, até a luz aqui foi interrompida, né? Então, né, se as pessoas. A câmera ali, né? É isso. Então, se você foi tocado por essa palavra, se o Espírito Santo falou com você sobre isso, eu te convido para você estar fazendo contato com o nosso ministério, né? E tá procurando saber mais. Você vai ser respondido e eu vou ter o maior prazer em te atender e em te servir. E a oração que o Senhor, que o Espírito Santo ministrou, eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus revele para a vida das pessoas, porque normalmente a pessoa que ela busca cura e libertação, ela tem algo que está machucando ela. Ela tem algo para ser resolvido. Ninguém busca cura e libertação para nada. Ela busca cura e libertação porque ela quer resolver algo que está incomodando. Então eu imagino que essa seja a necessidade das pessoas que vão chegar até esse ponto, até o final. Então eu quero fazer uma oração agora para que o Espírito Santo de Deus venha falar. Pai, em nome de Jesus nessa hora, eu não sei quem são as pessoas que vão assistir esse podcast, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, o Senhor conhece essas pessoas, o Senhor conhece a história delas, aquilo que elas viveram e até situações que elas não se lembram, mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha trazer o entendimento sobre a vida delas, a razão, o porquê que elas estão vivendo isso que elas estão vivendo. Porque muitas vezes a pessoa passa por um trauma e se esquece daquilo que aconteceu, porque a dor foi tão grande que a mente, por uma defesa, ela faz com que a pessoa esqueça. E talvez essa pessoa está buscando há anos por uma resposta. Então eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que seja o Senhor, que o Senhor seja hoje a resposta dessa pessoa. Deus, traz as respostas que as pessoas que estão assistindo esse podcast estão buscando, Pai. E eu quero abençoar. Eu quero abençoar todas as pessoas que estão entrando aqui nesse podcast. Eu quero abençoar em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quero falar que eu vou deixar no segundo link da descrição o Instagram da pastora. E quero explicar, tem muita gente que não sabe achar a descrição do vídeo, que depois fica no comentário, cadê o Instagram? Cadê o Instagram?
É na descrição. Então depois você veja um vídeo no YouTube como achar a descrição do vídeo. Porque a descrição do vídeo tá fechado. Você tem que clicar lá para abrir. A setinha, clica a setinha do lado direito e já abre. Isso. Clica, olha, a pastora já sabe mais do que eu. Clica aí na setinha do lado direito que abre. Porque muita gente depois fica lá no comentário. Cadê o Instagram? Tá na descrição. Então vou deixar. O segundo link vai estar o Instagram da pastora. Você entrar em contato. Se quiser fazer a mentoria, os cursos e pedir informação do imersão, como é que fala? A imersão, exatamente, a nossa imersão anual, Anual, que vai que é o ser nosso, exatamente, que é a nossa imersão de cura e libertação. mentoria, se você Sim, online. online. O que precisar, foi É. tocado, pode nos chamar que a gente vai ajudar. Você faz mentoria individual também ou não? Agora eu não tenho conseguido fazer a mentoria individual, né? Quando a pessoa, ela compra o curso de cura e libertação, ela tem direito a um atendimento individual, né? Então, ela vai assistir o curso e ela vai ser atendido individualmente. Pela pastora, alguém da equipe? Na verdade, eu tenho uma equipe que me ajuda. É que vai crescendo, Sim, não dá para sim, atender todo não, mundo. não dá. Não dá. Então vai estar aqui, você entra em contato. Pastor, eu quero agradecer. Vocês não sabem que ela chegou aqui, tá viajando daqui a pouco, então, mas Deus possa estar abençoando Em sua nome de vida, Jesus. seu ministério. Deus possa estar usando cada vez mais na libertação, na cura, porque é o povo, muita gente Amém. precisa. Muita gente precisa. Amém. E obrigado por ter cedido seu tempo, Imagina. tá bom? Que Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.